Pessoal, me desculpem, faltou energia, caiu a internet, a 4G não tinha condições, aí fiquei tentando e voltou agora. Então aqui quando chove é assim, falta energia, falta a internet e só estou com pena porque não consegui salvar todas as informações lindas que foram passadas aqui por Naldo, mas é assim mesmo, né? Vamos continuar com fé, que para que possamos trazer outros assuntos aqui em pauta, né, que é importante para esse momento tão difícil. E agora eu vou trazer até no contexto psicológico também. Deixa eu chamar novamente, Naldo. Agora vai dar certo, se Deus quiser. Estou aguardando. Opa! Interior é assim. Qualquer coisa mexeu no céu, a energia, a internet tá fugindo. É chuva, muita Mas faz chuva. parte. Chuva. E eu pensando que era aqui, né? Eu fiquei, eu digo, nossa, mas será que que esses dias eu troquei a internet daqui para 400 mega? Aí eu digo, não, não pode, tá parando. Aí eu digo, nossa, mas o que é isso? Bom, mas importante Sim, que voltou, não tem problema. Vamos dar continuidade de onde vamos, paramos. vamos sim. Nós estávamos falando do educador da vida, onde você quer para seus filhos os melhores professores e os melhores mestres da parte do intelecto, e esquece de que seu filho está inserido na vida e inserido estando, ele precisa de um educador da vida. Então, quando Jesus se refere ao conhecereis a verdade e ela vos libertará, Sim, a verdade você só vai encontrar no conhecimento. E o conhecimento da vida, não há ninguém superior a Jesus. Tanto que Kardec, na questão 625, ele vai perguntar aos espíritos quem foi que Deus ofertou para nos servir de guia e modelo. Então, os espíritos vão dizer de forma enfática, eles não listaram a quantidade de espíritos, disseram Jesus. Ora, se Jesus é o espírito superior que esteve entre nós e há 2000 anos preparou todo um material, deu exemplo de como vivenciar esse material para que você, no mundo, verdade. tivesse uma qualidade de vida melhor pelo comportamento que você iria empreender a partir dali, é evidente que, por exemplo, se nós temos um educador dessa magnitude, e a gente vai desprezando, como é que, por exemplo, hoje a gente vai se importar com nossas crianças, com a educação tradicional, se nós não estamos nem nos importando em apresentar para ele, desde cedo, o maior educador da vida? Porque o seu filho, ele vai viver desta vida, ele vai viver, ele vai crescer, ele vai ter os desafios da vida. Então, se você, desde cedo, não apresenta Jesus a ele não vai aprender sobre determinados valores da vida, os valores que trazem virtudes do ensino moral apresentado por Jesus, é evidente que esse garoto terá muito problema. O que nós esquecemos é que, à medida que ele tem esses problemas, o sofrimento recai primeiro nos pais. Verdade. Então, veja bem. Então, eu deixo de educar meu filho por esses moldes. Ora, é evidente que se eu não estou ligando com ele nesse patamar, não vou estar ligando também com ele dentro dos processos tradicionais. Então, o que é que eu faço hoje? Hoje nós temos muitos pais, é evidente que não todos, mas nós temos muitos pais que pegam os filhos assim, não, coloca na escola, mas coloca logo em tempo integral. Verdade. Então, quer dizer, eu jogo lá, transfiro a responsabilidade que é de educar para os professores. E está errado. E por que está errado? Porque a escola escolariza. Mas educar, quem educa são os pais. Certeza. A maior educação do mundo é o lar. Verdade. Então, veja bem, Kardec vai tratar disso aí na questão 685A, quando ele faz uma dissertação ali a respeito do processo de educação, e ele vai dizer, olha, a educação é um conjunto de hábitos, mas a educação moral,
E também vai mais além, ele vai dizer, não a educação moral pelos livros, mas a educação moral que é dada aos filhos dentro de casa. E se você observar lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando se pergunta o porquê do modelo de criança, é porque temos que moldar o caráter desse espírito. Então, essa estrutura que Deus criou no mundo, de bônus como a família, é para que a gente possa dar continuidade a um processo evolutivo que é um determinismo através da educação. Então, a educação começa no lar. E quando eu começo com educação, apresentando para essa criança o maior educador da vida, essa criança já vai jogando para o seu subconsciente material suficiente de valores e virtudes que ele vai ter necessidade quando o espírito completar o seu processo reencarnatório, onde se revelará a sua verdadeira natureza. Então, se você tem um espírito de natureza belicosa, viciada, o que acontece? O tempo que você passou educando ele, apresentando Jesus e os seus valores e suas virtudes, esse material está no subconsciente desse espírito. Então, quando ele se depara no mundo, e ele tem os convites sedutores do mundo, ele tem valores morais que norteiam sua vida, ao qual ele pode resistir. Ou você acha que quando Jesus disse na sua oração, Pai, não nos deixei cair em tentação, é porque ela existe. Verdade. A tentação existe. Então, ora, ali ele ensina como, inclusive, você se fortalecer pela prece para não cair. É o que a doutrina espírita fala para a gente lutar contra as nossas más inclinações. Então, esse é o processo de educação que a gente hoje tem deixado de lado, e agora, nessa pandemia, os pais estão tendo que conviver com seus filhos, aos quais ele pensava que era um anjinho. Sim. E quando esse anjinho tem que conviver 24 horas com ele, ele percebe que o filho não tem nada de anjinho, que o filho é egoísta, que o filho é orgulhoso, que o filho é ciumento, que o filho é pedante. E aí ele começa a refletir sobre aquele professor que muitas vezes quis chamar a atenção do pai, e o pai diz, você está errado, o meu filho é um anjo. Então, veja que hoje essa pandemia ela vai servir para que pais reflitam melhores sobre os professores que eles tanto hoje, ao invés de apoiar, querem brigar. Verdade. Por quê? Porque entendem que seus filhos eram anjinhos. Aí os filhos vivendo dentro de casa percebem que não existe nada de anjo. Essa é a parte da educação. Primeiro ponto que você apresentou. O segundo é a questão do casamento. A questão do casamento, ela tornou-se uma angústia muito mais acentuada. Eu brinco dizendo que casamento é quando um angustiado se junta com uma angustiada para cada um suportar a angústia do outro. Porém, na pandemia, aconteceu algo muito inusitado. Muitos casamentos se foram. Aí você vai perguntar assim, mas por que se foram? Porque eles já estavam por um fio. Eles já estavam por um fio. Porque aquele que não estava por um fio, que ele estava alicerçado, com seu interesse atrelado ao Criador, uma aliança de casamento com os valores que Jesus apresentou no mundo, esses se fortaleceram. Verdade. Porém, muitos romperam. Mas por que romperam? Porque já estava fragilizado. Verdade. Porque, perceba, quanto tempo dura um casamento? O casamento dura o tempo que dura o interesse que o motivou. Verdade. Porque na medida que o interesse que o motivou acabou o casamento. Então, se o meu interesse no casamento era a estética do meu companheiro, a estética da minha companheira, se era o valor financeiro, se era a elevação política ou material, à medida que eu alcanço isso, já foi. Então, eu desejo aquilo que eu não tenho, e à medida que tenho, não desejo mais. Se não desejo mais, também não amo mais. Verdade. Então, os casamentos, eles passaram a ter uma dificuldade muito grande, porque à medida que você teve que conviver dentro de casa, uma pessoa, e começou a observar que às vezes vocês estavam se arrastando num relacionamento, não houve condições de manter. Nós estamos vivendo um mundo
onde nós temos muita dificuldade de conviver, principalmente homens com mulheres. Por quê? Porque a estrutura de casamento do passado, dos nossos avós, era de um provedor e de uma dona de casa. Hoje não existe mais isso. Pelas necessidades e pela evolução da mulher, hoje nós temos 2 provedores, quando não a mulher sendo provedor maior do que o homem. E o homem tem dificuldade de aceitar isso ainda pela estrutura de orgulho, do patriarcado, de heranças. Então, essa dificuldade faz com que muitos homens terminem tentando sabotar as esposas. E aí, por exemplo, quando volta para dentro de casa os 2, o entendimento ainda por aquela estrutura antiga é de que a mulher, o trabalho dela não é tão interessante quanto o dele, e ela, estando dentro de casa, tem as obrigações do lar, e ele não. E aí inicia-se um grande conflito, porque a primeira coisa que ela vai dizer é: por que o seu trabalho é mais importante que o meu? Por que não podemos dividir tarefas? Então, por que eu tenho que fazer? Então, veja bem, isso tudo vai gerando conflitos, mas o conflito ele se dá pela falta de entendimento, de uma compreensão. Então, relacionamentos que já estavam por um fio, na pandemia já foi. Eles terminaram. Verdade. Naldo, uma das coisas assim, que eu queria que você abordasse é com relação à questão psicológica. A gente tem visto, assim, nesse período de pandemia, uma ansiedade muito grande, a crescente ansiedade, insônias, comportamentos muito preocupantes, né? O índice de suicídio também, que tem sido elevado. Como orientar essa população que estão nesse mundo com essa abertura toda, assim, com essa falta de compreensão para esse momento? Porque eu acredito que está levando por outro lado, não sei. Como você avalia? Bom, primeiro ponto, eu não posso falar muito sobre psicologia, nem sobre ansiedade, porque não é a minha área. O máximo que eu posso avançar é naquilo que a doutrina espírita tem. É evidente que nós temos claramente 2 tipos de ansiedade. A ansiedade natural, que é aquela quando você recebe uma promoção, você arruma um emprego, você está para passar no vestibular, você tem aquela ansiedade natural, gostosa, prazerosa, que te impulsiona. A ansiedade que tem a energia em processo de evolução, fazendo com que você seja impulsionado. Essa é a ansiedade boa, né? No entanto, nós temos hoje um quadro muito agravante de ansiedade patológica. Verdade. De ansiedade patológica. Então, eu gosto muito de lembrar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. O item que trata do subtema suicídio e loucura. Né? Que ele vai dizer assim: entenda-se loucura, que naquela época era muito se utilizado. Hoje se utilizaria saúde mental. Certo. Saúde mental. Mas veja bem o que diz o item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam uma covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm de esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Que eles poderiam dizer para desviá-lo dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Ou seja, claramente aqui no início, ele fala de uma questão do materialismo. Então, veja bem, a incredulidade, a falta de fé no futuro. Muita gente imagina, eu vejo muita gente, às vezes até amigos espíritas dizem assim: meu Deus, está muito ruim, a coisa está piorando e vai piorar. Calma, gente, calma.
Vocês esqueceram que Jesus anuncia no mundo que aquilo tudo que é feito aqui terá como recompensa o mundo espiritual. O céu, ele é meritocrático. Aqui nós estamos em trânsito. Então vem o Espiritismo, e aí ele conclui e fecha o que Jesus já apresentava no mundo, que é o quê? O mundo espiritual, a vida do Espírito. Então o Espiritismo vem dizer, inclusive, quais são os processos que te levam ao sofrimento aqui. E daí você, por uma falta de credulidade, da crença no futuro, você imagina que tudo está concentrado aqui. Ora, é evidente que eu imaginando dessa forma, que tudo está centrado aqui, mesmo que de forma inconsciente, vai desenvolver um processo de ansiedade patológica tão grande que eu imagino que tudo vai piorar, tudo está ruim, tudo vai complicar, nada agora, daqui por diante, é gente perdendo emprego, é gente falindo empresas, é gente morrendo, o mundo está acabando, e entra assim naquele estado de loucura, como se Jesus não tivesse já falado sobre tudo isso que iríamos passar, pela consequência de nossas ações, e como se Jesus não tivesse apresentado de forma muito categórica o mundo espiritual. Meu reino não é deste mundo. A casa do Pai tem muitas moradas. O Espiritismo vem e prova isso. O Pai trabalha sempre, e eu também. Então é evidente que quando eu não percebo essa vida futura, logo creio que Jesus não está no comando de tudo aqui. E que Deus esqueceu o planeta Terra. Então veja a incredulidade que nós temos quando imaginamos que tudo vai piorar. Como vai piorar? Não faz sentido. Então isso tudo gera um processo de ansiedade. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não foi Jesus que disse assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, a cada dia o seu mal? Ora, se tivéssemos um pouco mais de fé, lembra quando Jesus diz assim, olha, credes em Deus, crede também em mim. Mas antes ele diz o quê? Não se turbe vosso coração. Olha que frase. Então, nós estamos todos envolvidos num processo de turbulência muito grande, os corações tudo turvo ali, e a mente perturbada. Então, Jesus diz assim, não se turbe vosso coração. Credes em Deus, porque Deus é bom. Deus não pode ser ruim em nada. Se Deus não fosse bom, nós não existíamos. Qual a finalidade de Deus ter nos criado? A bondade. Verdade. Então, Deus é bom. Mas quando ele diz, crede em Deus, porque Deus é bom. Lhe criou para a evolução do átomo ao arcanjo. Verdade. Crede também em mim. Crede em mim que estou apresentando ao mundo um comportamento que, se você se esforçar por adquirir, terás a saúde mental necessária para viver neste mundo. E, inclusive, neste mundo, onde tereis grandes aflições, terás um bom ânimo através desse evangelho. Com certeza. Mas a questão toda, então a gente esquece de Jesus, de suas lições, não nos fortalecemos na fé, e aí somos cristãos que ao invés de nos colocarmos para o trabalho com Jesus, somos cristãos que estamos dando trabalho a Jesus. Verdade. Ô, Naldo, você acha que tudo isso é a transição planetária? Sem dúvida. Ué, a transição planetária já começou faz muito tempo e ela vai continuar por aí. Por quê? Porque, entenda, questão 115, 116 do Livro dos Espíritos. Deus cria os espíritos de forma simples, ignorante. Simples do ponto de vista uno, né? Você não é composto, e ignorante do ponto de vista do conhecimento. Ora, se nós fomos criados dessa forma, naturalmente existe um determinismo que é o progresso. Porém, não só o progresso da criatura, mas o progresso também dos mundos ao qual a criatura está atrelada.
Basta que se observe que pelas ações do homem a Terra evolui. Mas pelas ações do homem também destrói. Então, veja bem, necessário é que para que esse mundo ascenda na hierarquia dos mundos, alguns espíritos, aqueles mais arbitrários, aqueles que não se alinharam, aqueles vão ter a oportunidade de viver no mundo que eles querem criar. E que mundo será esse? Um mundo mais primitivo. Então, se você aqui perturba esse globo do ponto de vista ao qual você quer viver no estado de perturbação, terá essa oportunidade vivendo no mundo primitivo. Mais do que esse. Então, esse mundo ascenderá. Por quê? Porque os espíritos precisam ascender. Quem herdará a terra? Os mansos. Os mansos herdarão a terra. E quando Jesus diz assim, no seu capítulo 11, dos versículos 28 a 30, no 29 ele vai dizer assim, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarás repouso para vossas almas. Ele falava de evolução, ele falava do processo de evolução. Entendeu? Então, quer dizer, o globo também vai ascender. Ora, se eu não perceber isso, eu sou inocente. Inocente porque está visível aos meus olhos. Perceba, eu brinco muito com a analogia da criança. Porque quando eu era criança, era servido para mim a buchada, o mocotó, e eu adorava quando tinha picado de bode, picado de porco. Pegue uma criança hoje e ofereça para ela picado de porco, picado de bode, que de forma instintiva, o que ela vai dizer? Não, quero não. Não quero não. O que é isso? É um processo evolutivo, porque muitos espíritos já estão ali se desvencilhando da proteína animal. Tudo isso é processo de evolução. Então, espíritos que aqui viveram, eles chegam com outra mentalidade já. Então, nós temos espíritos indo e espíritos chegando. Só precisamos observar. É porque, na verdade, minha querida, os exemplos de crianças que chegam já com uma visão diferente de mundo, uma visão virtuosa, elas não são apresentadas na mídia porque isso não vende. O que vende é a desgraça, porque a desgraça está na sintonia da grande maioria da humanidade. Então, você prefere ver a desgraça do que ver algo virtuoso. Você prefere, por exemplo, encaminhar o vídeo para 50 pessoas da sua agenda de desgraça do que encaminhar para um que seja virtuoso. O que isso quer dizer? É o seu estado vibratório. O seu estado vibratório é esse. Então, às vezes, nós não percebemos o processo de evolução, porque a gente está muito vivendo ali esse padrão vibratório. Verdade. Me diga uma coisa, com relação a... Eu estou fazendo perguntas bem... que possa atender o nosso grupo que está acompanhando, que nem todos são espíritas, então a nossa linguagem exatamente tem que ser essa que você está usando para que eles possam acompanhar, né? Com relação a essa questão da natureza, essa agressão toda à natureza que o homem tem feito, o meio ambiente, o que a gente poderia trazer importante nesse momento para que eles pudessem refletir sobre isso, Naldo? Bastava que ele lesse a questão 614 do Livro dos Espíritos. É a primeira questão do livro 3º, Leis Morais. As leis naturais são as leis de Deus? Sim. Leis criadas para a vossa felicidade. E o homem só é infeliz quando delas se afasta. Ou seja, enquanto eu não aprender a conviver com a natureza, naturalmente por ignorância, por inocência ou mesmo por maldade, eu a destruo. E à medida que eu tenho destruído, essa consequência de forma coletiva recai sobre quem? Sobre quem gerou o problema. Verdade. Então eu vejo muita gente falar de forma inocente, Deus é castigo divino. Gente, como é que Deus podia castigar
Como é que alguém pode castigar alguém que já sabe que ele vai errar? Verdade. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O livre-arbítrio é uma lei exercida à medida que você tem consciência para exercer. E à medida que você adquiriu consciência para exercer, você vai tomar suas decisões. Porém, independente da decisão que você tomar para o caminho que você quer percorrer, Deus saberá. O futuro a ele pertence. Então, como é que Deus poderia lhe castigar sabendo que você já tomou determinada atitude? O máximo que Deus vai fazer, justamente, é te dar uma nova oportunidade para tu novamente se realinhar com essas leis divinas. Daí o processo da reencarnação. Por isso, na questão 167, Kardec faz a pergunta: qual o objetivo da reencarnação? Não da encarnação, da rei. Ora, e os espíritos vão dizer: para a vossa expiação e para dar continuidade nas tuas provas. Ou seja, o que é a expiação? É a oportunidade divina de Deus te dando ali para que você recomece, para que você se alinhe e se ajuste às suas leis, para que você retorne ao caminho. Aí eu venho para Jesus novamente. Ora, se as leis da natureza são as leis de Deus, criadas para a nossa felicidade, e só somos infelizes quando delas nos afastamos, temos que procurar aquele advogado que mais entende dessas leis. E quem é que pode mais entender dessas leis? Quem mais a vivenciou. E quem mais a vivenciou? Jesus. Ou você acha que ele disse à toa dessa forma? Eu vim dar testemunho da verdade. Ora, só pode dar testemunho da verdade aquele que viveu e conheceu a verdade. Verdade. Compreende a importância de Jesus atrelado a tudo isso? Certeza. Quando o homem compreender essas leis, jamais ele vai derrubar uma árvore sem necessidade. Verdade. Jamais o homem matará os peixes sem necessidade. Verdade. Jamais o homem vai cercear o leito do rio sem a necessidade do coletivo. Então, é evidente que toda essa agressão à natureza tem consequências, e as consequências recaem sobre a coletividade. Com certeza. Naldo, eu estou, assim, querendo continuar, mas como aqui tá bastante trovões e provavelmente deve cair a energia novamente, eu gostaria de encerrar pedindo para que você possa fazer suas considerações finais, agradecer que foi maravilhoso a sua fala de hoje, nos trouxe ensinamentos ricos demais, e é um tesouro quando você se dispõe a dividir o saber. E você fica à vontade, e logo após a gente faz uma prece, pedindo a quem está em casa que sempre deixe sua garrafinha ou seu copo d'água para fluidificar a água, e que você possa tomar na conta necessária de energia, que os espíritos sabem o que te necessita nesse momento. Então, fique à vontade para as suas considerações finais, meu amigo. Antes de fazer minhas considerações finais, eu queria fazer um esclarecimento acerca da água fluidificada, porque como você falou que, por exemplo, algumas pessoas elas não são do meio espírita, sim, elas podem achar estranho essa prática de fluidificação da água. Verdade. Então, veja bem, a doutrina dos espíritos, no seu capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 e 10, quem tiver curiosidade, não precisa ser espírita, compra lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus. Verdade. Sobre a ótica dos espíritos, não existe, gente, Bíblia espírita, tá? Existe o Evangelho de Jesus, que é extraído das Escrituras, mas extraído aqui da parte, que é os ensinos morais. Sim. E aí, no capítulo 27, do item 9 e 10, a doutrina dos espíritos vai te explicar sobre a eficácia da prece, a transmissão da prece pelo pensamento. Então, veja bem, nós estamos imersos em fluidos. E à medida que pensamos, esse fluido é envolvido esse pensamento é envolvido pelo fluido. Porém, ele sendo o veículo do pensamento, ele é impulsionado pela vontade. Pela vontade.
Então, quando Jesus dizia assim, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei, ele falava claramente da sintonia que você empreende pelo pensamento, verbalizando pelas palavras, impulsionando esse pensamento, dando qualidade com o seu sentimento, chegando até ele. Ora, esse pensamento envolvido pelo fluido, saturado de bons sentimentos, é material para que os espíritos manipulem esse fluido. E esses espíritos manipulam os fluidos, dando a qualidade necessária e tendo a necessidade na sua água. Então, cada água, você pode pensar assim, ué, se todo mundo coloca aquela água e vem um fluido igual para todo mundo. Não. Há uma manipulação dos fluidos para que ali seja colocado o que você tem necessidade para contribuir com a sua saúde mental, espiritual, porque ela vai afetar tudo isso aí. Então, isso também é uma prática de outras denominações religiosas, sob a tutela de outro nome, mas dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, nós explicamos como se dá essa magnetização da água. Uma outra dúvida é que muita gente diz assim, deixo a garrafa fechada ou aberta quando é garrafa? Não se preocupe, gente, pode deixar fechada, não tem problema. Ai, Naldo, a garrafa, a água é natural ou gelada? Também não tem problema. Pode, não tem problema. Posso colocar na geladeira? Pode. Posso tomar depois do almoço? Não. Entenda que é como um remédio. Ali tem fluidos, com o que você tem necessidade. Tome um golinho por dia. 1, 2 golinhos por dia, como se fosse um remédio. Não toma como se fosse saciar a sede, não. Isso é só um pouco de esclarecimento. Foi ótimo. Porque às vezes as pessoas elas têm dúvidas, né? E às vezes elas pensam assim, como é que funciona isso, né? Então é dessa forma. Muito bem. Na verdade, isso tudo é a misericórdia divina em nossas vidas. É tudo que Deus coloca à nossa disposição para praticar o bem direcionado ao outro. Direcionado ao outro. O capítulo 6, 7 do livro Céu e Inferno, Justiça Divina, vai tratar no item 6 ou é o 11, não estou bem lembrado, mas ele vai dizer que todo o bem que você deixa de fazer, o mal já está fazendo. Porque todo o bem que você deixa de fazer já é uma característica de imperfeição. E toda imperfeição precisa ser corrigida. Então nós temos que nos esforçar pela prática do bem de qualquer forma. Colocando ouvidos para ouvir aquele que tem necessidade, falando para aqueles que precisam ouvir, fazendo uma prece por aquele que tem necessidade, porque Jesus recomendou e fez tudo isso. Então, se nós não aprendermos isso com ele, mas se nós não aplicarmos, também não estamos fazendo nada. Então, a gente precisa se colocar como cristão, não para dar trabalho a Jesus, mas a serviço do trabalho. Então, eu gosto de terminar sempre com essa questão. Eu estou para o trabalho ou para dar trabalho? Reflitam sobre isso. Bom, e vamos às nossas considerações. Eu fico muito grato pelo convite, foi muito bacana, foi muito, muito agradável estar com vocês, inclusive pela primeira vez, eu acredito que como trabalhador da Federação e do Movimento Espírita, essa é a primeira vez que eu falo lá do Paulo dos Ferros, já estou habituado a falar com outras regionais, com outras áreas, mas Paulo dos Ferros foi uma grande alegria, uma grande satisfação, fico muito grato pelo convite, e vou estar à disposição para novos convites, que assim minha agenda permitindo, eu estou à disposição. Pois já recebe. Fiquei muito feliz. Pois já recebe, viu? Gostamos muito. Fiquei muito feliz. E espero para quando que tudo voltar, a gente possa fazer, inclusive, uma visita física, que eu adoro ir nas casas espíritas tomar um cafezinho, comer um bolinho. A minha amiga Socorro lá de Parelha já me conhece, ela sabe que quando eu vou ali já tem aquela coisinha ali preparada, porque eu gosto desse bate-papo, acho muito salutar. Hoje nós estamos juntos nós tivemos 3 dias de Regional Nordeste, onde se reúne todas as coordenações de todos os estados do Nordeste, junto com a federação, para, por exemplo, tomar as diretrizes do movimento espírita regional. E a gente vem desde sexta, sábado, o dia inteiro, domingo, hoje, até 1h da tarde. Então, a gente percebe o quanto ainda temos por trabalhar pelo movimento espírita em prol
daqueles que de fato têm necessidade. Eu gostaria de finalizar com um texto de Jesus, o texto de Jesus do capítulo 5, desculpa, capítulo 5, desculpa, 6, que é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Olhe bem, nesse momento de pandemia, nesse momento onde tantas famílias se encontram, nós temos alguém dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele não convidou o rico, ele não convidou os sãs, ele não convidou aquele que não precisava. Ele convidou justamente aquele que mais estava precisando. E nesse momento, nós estamos precisando do Cristo. E ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que afirmativa. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu termino com esse texto de Jesus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que a gente possa trazer Jesus para dentro de casa nesse momento, que a gente possa começar o nosso evangelho no lar, a gente possa reprogramar os nossos pensamentos dentro do lar, que a gente possa ser mais doce com aquele que convive conosco, que a gente possa desenvolver a tolerância, a paciência, o convívio salutar. Mas eu digo com toda sinceridade, se não trouxermos Jesus para dentro de casa como educador, se eu não ler as lições que ele apresentou e se não aplicar, infelizmente nós vamos continuar patinando e sofrendo as consequências de nossas ações. Então, que a gente possa modificar nossas ações atuais com Jesus, para que a gente possa ter um futuro diferente, um futuro mais alegre, de uma melhor convivência, de uma melhor harmonia. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. E ele também disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Então também nós podemos vencer. Com força, com garra e com vontade. Muita paz. Muita paz, muito obrigada mesmo. Encheu nossos corações de alegria. A todos vocês, todo domingo estamos aqui e vamos fazer o possível, Naldo, para interagir com o pessoal da federação, que é uma oportunidade, já que nossa região é mais distante, então fica até difícil dos encontros, dos irmãos se deslocarem aqui, fica mais fácil talvez Mossoró, mas Pau dos Ferros já é mais distante. Então que Jesus possa permitir que você nos traga mais essas lições maravilhosas que foi hoje à noite. Muito obrigada e boa noite a todos. Tchau.